Salmo 51, vou começar. Um salmo bem grandinho, mas eu vou ler até o final. Vou começar aqui. Para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi depois que este cometeu adultério com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocausto, senão eu os trarei. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade faz Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Certo. Como o próprio texto está falando aqui no início, né? Eu sempre gosto de contextualizar. É sempre bom a gente contextualizar os salmos. Qual era o contexto dos textos, né, que Davi escreve? A maioria dos salmos foram escritos por Davi, nem todos foram escritos por Davi. A gente tem salmo escrito por Moisés também, e pela família lá de Asaf, que era uma família enorme, né? O pessoal era tudo instrumentista, era quase uma orquestra. Mas esse salmo aqui, especificamente, ele é de Davi. E ele foi escrito em qual contexto? Aqui está falando, né? Ele foi escrito quando o profeta Natã, ele veio confrontar Davi perante o pecado que ele tinha cometido com Batseba. E eu quero que a gente contextualize isso melhor. Eu vou pedir para vocês abrirem agora as suas Bíblias. Lá na história onde tudo isso acontece, no livro de 2 Samuel, capítulo 11, mais especificamente, eu vou ler para vocês porque eu quero que vocês entendam o quão grave foi o pecado de Davi perante Deus. Então vamos abrir aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 11. Então, qual é o contexto do Salmo 51? O pecado de adultério de Davi, mais especificamente quando Natã confronta Davi perante seu pecado. E eu não vou ler o texto todo porque ele é muito grande, mas eu quero que vocês percebam quão sutil, quão frio e calculista, né? Para quem é fã de Peaky Blinders, eu nunca assisti, mas conheço a famosa frase. Mas vamos ver o quão frio e calculista Davi ele foi perante esse contexto do adultério dele. Então, vamos lá. Na primavera, que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias o Hitita. Então, primeiro detalhe que a gente percebe aqui, Davi, ele
adultera, ele cai em pecado de adultério com Batseba, mas aparentemente Davi ele não fica assim muito preocupado com o que aconteceu, né? Você percebe que ele só vai realmente se preocupar quando ele recebe a notícia de Batseba de que ele estava grávida, de que ela estava grávida, né? Parece que cai aquele choque assim, né? Ele, meu Deus, agora Batseba está grávida, o que eu vou fazer para esconder isso? Olha só que cara de pau, né? Davi peca contra Deus, ele adultera, e ao invés de reconhecer o pecado dele, ele vai buscar formas de esconder o pecado dele perante a sociedade. Depois que Batseba manda a notícia para ele de que ela está esperando um filho dele. Então, vamos continuar aqui. Davi mandou chamar então Urias, atualizar aqui. E aqui no versículo 8, quando Urias chega lá perante Davi, o que Davi fala para Urias? Vai descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. E então, primeiro plano de Davi, né? Não, vou chamar Urias, vou mandar Urias para casa dele, ele se deita com Batseba. Batseba vai aparecer grávida, todo mundo vai achar que é o filho dela com Urias, tudo bem, ninguém vai saber que a gente caiu em adultério. Só que olha o oposto, né? Olha ai, gente, eu esqueci a palavra, fugiu aqui, mas a paradoxo. Olha o quão paradoxal é o comportamento de Urias perante o comportamento de Davi, né? O que Urias falou para ele? Como que eu vou me deitar com minha mulher? Como que eu vou descansar enquanto os meus irmãos, soldados, eles estão lá na guerra, lá no campo de batalha, passando por uma situação difícil? Eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso. Então você percebe aqui a atitude de Urias em comparação com a atitude de Davi. Como que Urias permaneceu firme e fiel, né? E Deus, ele permitiu isso, né? Para que Davi, ele viesse a cair a ficha, mas infelizmente a ficha dele não caiu, pelo contrário, né? Como a gente vê aqui, seguindo, o que ele fez? Ele manda lá no verso 12, se vocês puderem acompanhar comigo, ó. Fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Então Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. Olha só, primeiro Davi mandou Urias ir para casa, na esperança de que ele dormisse com a esposa dele. Ele disse, não, eu não vou fazer isso. E aí Davi mandou Urias ficar mais um dia, ele embriagou Urias e mandou Urias de volta para casa, na esperança de que Urias fosse se deitasse com Batseba. Mas o que Urias fez? Urias não voltou para casa, gente. Urias não ia fazer isso. Urias, ele era temente ao Senhor. E aí, Davi se viu nessa situação, né? Urias não vai para casa, não quer deitar com a mulher dele, não sei qual é o problema desse cara. Então, o jeito vai ser mandar matar Urias, né? E aí, o que ele faz aqui no verso 14? Se vocês puderem acompanhar comigo. De manhã enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o convido e morra. Olha só a frieza que Davi chegou. Olha só a que ponto ele chegou no pecado dele. Ele mandou que Joabe colocasse Urias na linha de frente do combate. Inclusive, se você continua aqui a leitura do texto, Joabe ele acabou mandando essa linha de frente do exército para uma região muito perto, né, da batalha da muralha, onde tinha flechas sendo atiradas ali, e essa região, claramente, se você é alguém que planeja a guerra, no caso de Joabe, é um comandante de guerra,
ele jamais faria isso, entende? Não tem lógica em fazer isso, em mandar o exército dele literalmente para a morte. Mas ele fez isso por conta de quem? Por conta de Davi, por conta do pedido de Davi de que Urias morresse. Então então Davi, ele matou não somente Urias, mas ele colocou em risco o exército dele também. Por conta de quê? Por conta que ele queria esconder o pecado dele perante a sociedade. E aí no finalzinho aqui do capítulo 11, no verso 22, quando o mensageiro chega para dar a notícia do que aconteceu na batalha, ele fala: o mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. 24 agora. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles. E morreu também o teu servo Urias, o Hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Então, que triste, né, gente? Ver um homem como Davi chegar ao ponto que ele chegou de criar uma estratégia para esconder o pecado dele. Mas a gente se esquece que Deus, ele não tem como a gente se esconder de Deus, né? É como o próprio Davi fala, né, no Salmo, não lembro qual é o Salmo, mas ele fala: se eu for para o mais alto monte, lá tu estás; se eu for para o mais profundo abismo, lá também tu estás. E graças a Deus, como a gente vê aqui no capítulo que se segue, no famoso capítulo 12, onde Natan chega contando a história das ovelhinhas, né? Ah, Davi, um homem rico, tinha muitas ovelhinhas, e o homem pobre tinha só uma ovelhinha que ele amava e cuidava dela todos os dias. E um dia veio um certo senhor comer na casa do homem rico, e o homem rico, não querendo tomar uma de suas ovelhas, o que ele fez? Ele foi lá e tomou a cordeirinha do homem pobre. E aí, Davi, o que a gente faz com este homem? O que Davi responde? Que este homem deveria ser morto. E aí, o que Natan faz? Corajosamente faz: tu és o homem, Davi. Imagina, gente, vocês já tentaram? Eu tento sempre ver essa cena e me colocar nela. Imagina alguém chegando e falando para você: tu és o homem, né? Ou tu és a mulher, no meu caso. Tu és a mulher, Carol. Foi você que fez isso. Entende? E aí Davi, ele cai em si. Cai aquele véu, né? Parece que Davi estava inerte, parece que ele tinha sido anestesiado perante o pecado dele. E aí, quando Natan chega e confronta, parece que passa o efeito da anestesia, assim. Parece que ele estava dormente, ele estava adormecido perante o pecado dele. E Natan confronta Davi, e Davi cai em arrependimento. E esse é o contexto do Salmo 51, o salmo que a gente está lendo aqui hoje, meditando nele aqui hoje. Então, já no início do Salmo, agora a gente vai para o Salmo propriamente, no versículo 1, ele fala que: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Então, ele invoca Deus: tenha misericórdia de mim, ó Deus, por teu grande amor, por tua grande compaixão. Você percebe que ele coloca isso em tons aumentativos, né? Tipo, grande, grande, grande. Porque Davi sabia o quão grande tinha sido o pecado dele perante Deus. O quão grande tinha sido o quê? A transgressão dele perante Deus. E ele usa muito essa palavra, transgressão. O que é transgressão? A transgressão é um pecado que remete mais à rebelião. É um pecado de você se rebelar mesmo. Você está pecando porque você quer pecar. Você peca porque você quer ferir aquela pessoa. No caso, ele estava pecando porque ele queria adulterar com Batseba. Ele quis adulterar com Batseba. Ele quis matar Urias. Ele planejou isso.
né? E isso é uma coisa muito séria, gente, porque nós, no decorrer da nossa jornada, como cristãos, a gente vai pecar, mas tem horas que parece que a gente quer pecar, porque a gente quer sentir o prazer de pecar, porque o pecado, às vezes, ele tende a ser, à primeira vista, prazeroso, né? Mas ele te leva para o caminho da destruição, como ele fez com Davi. Então, por que eu peguei justamente esse Salmo 51? Porque ele mostra, ele é aplicável para nós. A gente fala muito da questão do pecado de Davi, do pecado, Davi adulterou, mas tem horas que nós agimos da mesma forma que Davi perante os nossos pecados. Tem hora que a gente arma planos para esconder o nosso pecado perante as pessoas, mas a gente esquece que Deus está vendo. A gente esquece que Deus está se entristecendo com a nossa prática, certo? Então, Salmo 51, ele é para nós como cristãos hoje. Ele é para todos aqueles que estão passando por um momento de enfrentar o seu pecado, de confrontar o seu pecado. Então, a primeira coisa que Davi faz, ele reconhece o seu pecado e ele clama pela misericórdia de Deus. Um outro ponto interessante aqui, Davi, ele não fugiu da presença de Deus, né? A gente percebe, por exemplo, Judas, quando ele cai em si, em relação à sua traição, o que ele faz? Ele foge da presença de Deus, né? E Davi não. Davi, ele está se voltando para Deus, ao invés de fugir da presença de Deus. E ele está se colocando na presença desse Deus, reconhecendo que ele é um Deus justo. E você pode imaginar, eu sempre tento imaginar essa cena inicial, como se você, no caso eu, você que está me ouvindo, tivesse cometido um crime de homicídio, vamos supor. E você está se apresentando perante o juiz e você está falando para ele, não, eu matei, eu fiz isso, eu planejei. E você se joga diante do juiz e implora pela misericórdia do juiz. Eu imagino mais ou menos uma cena assim, Davi perante Deus, implorando pela misericórdia de Deus, certo? Então ele se apresenta a Deus como um acusado, reconhecendo os seus pecados. E aí o que ele fala? Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Aí aqui eu peguei um comentário do Calvino, nessa parte, que eu achei muito interessante. Porque Davi, a gente vê muito a Bíblia, né? Falando da questão de lavagem de pecados. E às vezes a gente não para se perguntar o motivo. E Calvino, ele tem um comentário nesse texto que eu achei muito interessante. Ele fala assim: o pecado lembra a imundícia ou impureza a poluir-nos e a provocar-nos repugnância à vista de Deus. E a remissão dele é, portanto, adequadamente comparada à lavagem. Esta é uma verdade que tanto deve enaltecer a graça de Deus em nós, quanto nos encher de profunda aversão pelo pecado. Insensível deveras seria aquele que não se deixa afetar por ele. Então ele está falando o seguinte: o pecado, ele é imundícia, ele lembra sujeira, né? Quando Deus fala, ele usa essa figura, sujeira, o pecado, ele é uma imundícia. E ele nos deixa repugnantes à vista de Deus. Então, quando a Bíblia fala de remir pecados, ela está falando literalmente de nos lavar desses pecados, de nos deixar, né, mais alvos como a neve, como o próprio Davi vai falar mais à frente. Então, se isso não te afeta, se isso não nos afeta, nós devemos nos questionar: será que o meu pecado, ele tem trazido esse tipo de consciência para mim? Será que perante os meus pecados eu tenho lidado como Davi está lidando aqui? Será que eu estou olhando para os meus pecados e pensando quanto eu tenho entristecido Deus permanecer na prática dele e não pedir perdão a ele com o coração contrito e com o coração quebrantado e me humilhar na presença dele? Então, nós não podemos ser insensíveis perante o nosso pecado. Nós precisamos reconhecer ele, como Davi fez aqui. Pedir misericórdia a Deus, pedir para que ele nos lave, para que ele nos limpe, para que ele nos purifique de todo o pecado. Então, no verso 3, mais uma vez ele fala: pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Então, Davi, ele está afirmando: Senhor, eu não sou um ignorante perante o meu pecado. Eu sei, Senhor, que o que eu fiz foi grave. Muito, muito grave. Mas eu imploro
pela tua misericórdia. Então ele fala aqui, ó, conheço as minhas transgressões e o meu pecado. Sempre, sempre me persegue. Calma aí, eu fiz uma anotação aqui. Isso. Ele está falando que ele tem consciência perante a gravidade do seu pecado. É como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, pelo teu grande amor, peço que me perdoe, pois sei a gravidade do meu pecado. Davi tem forte senso do seu pecado e de que ele não vai encontrar descanso enquanto não tiver obtido a certeza da misericórdia divina. Então, no verso 4, continuando. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tem razão em condenar-me. A gente pode se perguntar assim, poxa, mas Davi pecou contra Urias também, não? Sim, Davi pecou contra Urias, mas a ofensa dele perante os homens não é nada comparável com a ofensa que ele cometeu contra o Senhor. E outra, a gente tem que ter noção de que quando a gente peca contra o nosso irmão, a gente está pecando contra Deus. Só lembrar lá do texto de João, né? Aquele que diz que ama o Senhor e odeia o seu irmão, tal homem é o quê? Mentiroso, certo? Então, Davi, ao pecar contra Urias, ele pecou contra o próximo dele, ele pecou contra Deus. E a maior ofensa dele foi diante de Deus, porque perante os homens ele conseguiu esconder o pecado dele. Mas perante Deus, Deus conhece os nossos corações, Deus conhece os nossos pensamentos. E perante Deus, a gente não é nenhum santo, certo? Às vezes perante os homens, a gente consegue ainda dar aquela mentira. A gente consegue abafar um pouquinho, a gente consegue fingir que tá tudo bem. Ah, não foi um pecado assim tão grande. E às vezes a gente acaba omitindo, né, o real desejo e a real intenção do nosso coração. Mas perante Deus não tem como. Perante Deus nós somos pobres e nus. E Ele vê toda a sujeira e imundície que há dentro do nosso interior. E Davi, ele sabia disso, e é por isso que ele ressalta isso. Contra ti, somente contra ti, tenho pecado. E aí ele vai afirmando, né? Como se não basta ele reconhecer a transgressão e reconhecer que pecou contra Deus, somente contra Deus. E ele fala o quê? De modo que eu estava esquecendo, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Então, Davi está reconhecendo o quê? Que a divina justiça, que Deus é justo em condená-lo. Então, o que a gente está recebendo nessa passagem aqui? O pecado, ele é de inteira responsabilidade humana. Deus, ele não tem nenhuma responsabilidade com relação ao nosso pecado. Nós somos totalmente responsáveis pelos nossos pecados. E a justiça de Deus, ela se torna evidente, mesmo nos pecados dos homens, e a sua verdade, ela se torna evidente na falsidade deles. Não significa que para Deus, né, essa característica de justiça de Deus ser ressaltada, os homens necessariamente tenham que pecar. Mas o que eu quero dizer aqui é, nós somos inteiramente responsáveis pelos nossos pecados. E nós precisamos ter consciência disso. Porque imagina, você chegar perante Deus e ter que responder pelos seus pecados, já que eles são de nossa inteira responsabilidade, né? Ninguém vai conseguir fazer isso. E é por isso que Davi implora pela misericórdia divina, porque nós não temos condições de chegar perante Deus e justificar os nossos erros. A gente não tem. Somos perdoados hoje, porque Cristo se entregou no nosso lugar. E hoje, ele é o quê? O nosso advogado, como a própria palavra fala. Mas nós, em nossa condição, em nossa humanidade, em nossa natureza caída, nós não temos como nos justificar perante Deus, certo? Eu acho que, quando eu penso assim, eu vejo, escuto pessoas, principalmente na universidade, né? Eu não sei se vocês estão aqui e já escutaram, pessoas falando que, não, se Deus aparecesse aqui agora, eu ia
eu ia perguntar umas para eles, né? Eu ia não sei o quê. E aí eu fico lembrando da situação de Jó, né? Quem já leu aí a história de Jó. Jó, ele fala, Deus, Senhor, eu quero entender por que você está fazendo isso comigo. Por que o Senhor não aparece aqui e fala para mim? E aí a gente tem Deus aparecendo para Jó depois, né? No final já da história. E Jó simplesmente não fala nada. Jó não tem o que falar. Jó não consegue falar nada. E Deus, ele vai perguntando, Jó, você estava lá quando eu fundei a terra, quando eu lancei os alicerces da terra, quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? Você estava lá, Jó? Você não estava, Jó. E Jó não consegue responder as perguntas que Deus faz para ele. E aí o que Jó fala no final, né? Ele se humilha perante Deus e ele fala que antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então essa é a situação que Davi se encontra aqui. Ele reconhece que Deus é justo ao condená-lo e que ele tem razão em condená-lo. E aí ele vai continuar afirmando, ó, Senhor, eu sei que eu sou pecador desde que nasci, no verso 5, para vocês acompanharem comigo. Sim, desde que me concebeu minha mãe. E aqui, né, para quem aí sabe as 5 teses do calvinismo, a gente usa esse texto como base para defraudação total. Então, o que Davi está falando aqui? Senhor, eu nasci na iniquidade, Senhor. Minha natureza, ela é má. Ela é essencialmente má. Eu sou mal, corpo, alma e espírito, tudo, Senhor. O pecado, ele entrou lá no jardim. Lá quando Adão e Eva pecaram, quando eles viraram as costas para ti, o pecado ele entrou em toda a humanidade. E aí esse verso, né, ele vai contra teorias como a do pelagianismo, que afirmam que o pecado ele é aprendido, né, no decorrer da vida, você aprende a pecar, né, dizer assim, em tese é isso. Mas o que Davi está falando, não, eu nasci, eu fui concebido em pecado. No ventre da minha mãe, eu fui concebido em pecado. Então, o pecado, desde a queda, ele corrompeu todo o nosso ser. E nós já nascemos com a semente de iniquidade em nossos corações. Já vi alguns pastores, eu não sei se vocês já ouviram, tentando isso falar, né, que não, Davi escreveu isso porque a mãe dele talvez fosse uma prostituta, coisa do tipo, e aí ela estava em pecado quando concebeu ele, mas não, gente, Davi ele está falando que ele é pecador desde que nasceu, desde o dia que ele foi concebido. Então, ó, presta atenção no verso 23, né? Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, outro ponto importante com isso aqui. Davi, ele não estava justificando, ele não estava procurando uma justificativa externa. Ah, não, senhor, mas, poxa, Batseba estava tomando banho pelada lá na janela, senhor. Qual é a dela, né? Qual é a mulher em sua sensatez que faz um negócio desse? Como é que eu ia resistir a isso? Não. Davi, ele está reconhecendo, não. Era o pecado que está no meu coração. O pecado que estava no meu coração. Foi esse meu coração sujo que me levou a olhar para Batseba com olhos de impureza, olhos de lascívia. E me levou a cobiçar a mulher alheia. E a tua lei fala para eu não fazer isso. E eu caí, Senhor, por conta do meu coração sujo. Então, perante os nossos pecados, principalmente essa questão de pornografia é uma coisa muito séria no meio cristão. E muitas das vezes a gente justificar. Ah, não, Senhor, mas eu gritei porque fulano me provocou e eu fui lá e fiquei estressada. Ah, não, Senhor, mas eu colei porque o professor não foi justo comigo na prova. Ele colocou questões que não estavam relacionadas ao conteúdo. Como é que eu ia fazer? Gente, nós não podemos justificar o nosso pecado com questões externas. O pecado, ele é o nosso coração sujo, entendeu? A gente fica aí julgando Eva, falando que a Eva comeu o fruto, se eu tivesse lá, você ia ter comido do mesmo jeito. Tinha comido 2 até, entendeu? Então, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores, os mais pobres e miseráveis pecadores, desde o dia que a gente nasceu. Se não fosse a misericórdia de Deus, a gente não estaria aqui. Verso 6. O que ele fala? Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Então, ele está aqui afirmando
Eu sou responsável pelo meu pecado e o Senhor deseja a verdade no íntimo. O Senhor deseja que a lei ela não seja só superficial, não seja uma coisa monótona. Quantos conhecem a palavra de Deus? Quantos leem a Bíblia todos os dias? Mas isso não transformou o coração dessas pessoas, não transformou o interior, não transformou o íntimo. Essas pessoas não deixaram que o seu coração fosse ensinado, né? Então, não adianta a gente só conhecer a letra da lei de Deus. O nosso coração precisa estar limpo e purificado de toda mácula. Deus requer a verdade em nosso íntimo. E aí eu faço um paralelo com o verso 10, que fala, né? Cria em mim um coração puro. Tem até a música, né? Eu acho que você conhece a música. Cria em mim, ó Deus, coração puro. E aí ele está falando, renova dentro de mim um espírito estável. Ou seja, Davi ele reconhece que só Deus pode nos dar um coração puro. Só Deus pode transformar o nosso coração. Não é um coach que vai transformar o seu coração combustível. Não é você mudar seu mindset que vai transformar o seu coração. Não é você fazer uma série de meditações e devocionais. Não, nada disso vai mudar o seu coração. Só Deus pode mudar o seu coração. E Davi, ele pede isso. Pede, Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Mas depois eu me atenho lá. Vamos voltar para o verso 7. Então, ele fala que sei que desejas a verdade no meu íntimo, né? Ele reconheceu que ele é pecador, o pior dos pecadores. Nós reconhecemos que somos pecadores, temos que reconhecer. E aí ele começa a série de petições dele. Ele fala, Senhor, purifica-me. Primeiro ele pede para Deus purificá-lo. 7. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Então, o isopo, ele é uma plantinha que tinha, é tipo um arbusto, é muito bonito, por sinal, que é muito comum lá naquela região, nas regiões mediterrâneas, lá na Ásia, lá em Israel. E ele era muito usado nas cerimônias de purificação. Então, eu vou até deixar a referência, se vocês quiserem procurar depois. Levítico 14, capítulo 14, do verso 2 a 4, lá vai descrever uma cerimônia de purificação de uma pessoa que tinha sido curado da lepra, né? Então, quando Davi fala para Deus purificá-lo, purifica-me com isopo, ele está falando num sentido figurativo. Ele está lembrando do quê? Da cerimônia de purificação de pessoas doentes, de pessoas leprosas. E eu imagino, né? Olha só, o quão consciente Davi estava do pecado dele nesse momento. Ele está se comparando a um leproso, né? Um leproso. Ele está falando para Deus purificá-lo como um leproso que passava por essa cerimônia de purificação, que tinha sido curado e passava por essa cerimônia de purificação. Olha o nível que Davi está se colocando, né? Considerando aquela época onde a lepra era uma coisa tão terrível. E aí ele fala, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagastes exultarão. A situação em que ele se encontra, ele se sente esmagado pelo pecado dele. E aí ele pede, Senhor, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. O que ele está falando? Senhor, esquece, Pai, me perdoa, me lava, me purifica e apaga as minhas transgressões, Senhor. Apaga as minhas iniquidades. Que o Senhor possa esconder o teu rosto dos meus pecados. E aqui o que Davi está fazendo? Ele está reconhecendo que a justificação ela é um ato totalmente divino, por meio do qual ele se condescende em perdoar todas as nossas iniquidades. Então vocês estão percebendo, não sei se vocês já perceberam isso, mas a justificação, ela parte de Deus, para a glória dele. Então é por ele, que é dele, por ele, para ele, né? São todas as coisas. Então, Deus gera o arrependimento no nosso coração. A gente tem que reconhecer isso, porque se fosse depender de Davi tinha continuado lá, de buenas. Você não vê ninguém no mundo preocupado porque caiu em adultério. Ninguém fica aí maluco da vida, não. Só quando
quando alguém descobre, né, que a pessoa fica assim. Mas Davi, Deus gera em nós o arrependimento, certo? Deus, ele nos justifica e no final, para quê? Para a honra e para a glória do nome dele. Como o próprio Davi vai falar aqui no verso 13, né? Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. E aí, o que ele está dizendo com isso? Senhor, esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito estável. E aí, no verso 11, ele vai falar, não me expulses da tua presença, nem tires de mim teu Espírito Santo. Para alguns, esse verso ele causa uma certa polêmica, né, no meio cristão, não sei porquê, dentro do contexto, o texto não tem esse sentido, mas alguns falam que é porque o Espírito Santo ele pode deixar aqueles que são servos de Deus, né? A pessoa peca e o Espírito Santo sai da pessoa, e aí a pessoa se arrepende e o Espírito Santo... Não, gente, não é isso que Davi está falando. Até porque nós não nos arrependemos se o Espírito Santo não nos convencer, certo? O que a Bíblia fala? O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não nos convence do pecado, a gente não é convencido. E Davi, ele se convenceu, não porque Natan chegou. É claro que o papel de Natan foi fundamental, ele foi um agente de Deus na vida de Davi. Mas o Espírito Santo que habitava em Davi, que estava ali, né, meio apagadinho por conta dos pecados dele, esse Espírito Santo aqui transformou aquele coração endurecido para que Davi viesse a se arrepender. Então, Davi está falando, não me expulse da tua presença, nem tire de mim teu espírito. Por que ele está falando isso? Eu acredito que em certos momentos da nossa caminhada cristã, a gente se depara com situações de dúvida, né? Em relação ao perdão, ao próprio perdão de Deus. Eu acho que é normal você se deparar com... Uma coisa é você ser incrédulo. Você parar de acreditar na Bíblia, você parar de acreditar que Deus pode te perdoar. Mas é normal ter situações que você olha e fala assim, Senhor, esse pecado é muito grave, Deus. Não tem condição, não tem como. Mas eu peço que o Senhor me perdoe, Senhor, tenha misericórdia de mim. E é o que Davi está falando. Então, eu até fiz uma anotação aqui, deixa eu ver se eu encontro. Ele fala assim, ó, a verdade sobre a qual ora estamos insistindo é tão importante que muitos eruditos têm inconsistentemente defendido a opinião de que os eleitos, ao caírem em pecado mortal, perdem o espírito completamente e ficam alienados, né, longe de Deus. É natural que os santos, ao caírem em pecado e, portanto, praticarem aquilo que poderia levá-los a serem excluídos da graça de Deus, que é o caso de Davi, se sintam ansiosos quanto a esse estado de alma. Mas é o seu dever manter firme a verdade de que a graça é a incorruptível semente divina, a qual jamais perecerá em qualquer coração onde previamente foi depositada. Então, para a gente aqui, né, vão existir momentos em que a gente vai ter essa dúvida de que será que Deus realmente perdoa o meu pecado? Será que ele... Será assim? Ou será? Eu imagino, gente, imagina Davi nessa situação. Qual era a pena para quem praticava adultério e matava no Velho Testamento? Podem abrir o microfone e falar para mim, ver se vocês estão indo para EBD. Qual era a pena? Isso, era a morte, né? Exatamente. Era a morte, gente. Imagina Davi perante essa lei, né? Imagina como ele estava se sentindo neste momento. Então, é normal que a dúvida viesse ao coração de Davi. Mas é como eu coloquei aqui no comentário, né? Que eu peguei essa parte do comentário do Calvino, que ele fala. Mas é o nosso dever manter firme a verdade de que a graça de Deus, ela é incorruptível. Então, quando vier a dúvida, a gente tem que se firmar em quem? Em Cristo Jesus. Amém. A gente tem que ter isso no nosso coração, essa esperança de que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia que Cristo Jesus há de voltar, ou quando nós formos nos encontrar com ele. E aí, por quê?
que Davi pede isso, né? Devolve-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Por que, Senhor? Porque eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti, para que o teu nome seja glorificado através de toda essa minha história aqui, de arrependimento, de quebrantamento, buscando a tua graça. As pessoas, até hoje, olha só, a gente está aqui mais de 4.000 anos depois que escreveu esse salmo, talvez, e a gente está aqui aprendendo com o testemunho de Davi, com o arrependimento dele. Para quê? Para glorificar e exaltar o nome do Senhor através do nosso arrependimento, através do quebrantamento do nosso coração. 14. Vamos caminhando para o fim aqui. Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus é a minha salvação. Então, mais uma vez, Davi não matou Urias com as próprias mãos, como a gente viu, mas ele arquitetou um plano para que Urias viesse a morrer, e ele reconheceu isso. Davi, ele sentia que ele tinha sangue nas mãos dele, ele reconhecia o pecado de sangue que ele tinha cometido. E ele sabia que só a misericórdia de Deus podia perdoá-lo, podia purificar a consciência dele. E aí ele fala, lá no verso, vou pular para o verso 16 e 17. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocausto, senão eu os trarias. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás. Eu encontrei duas interpretações, uma do Calvino, eu não concordei muito com o Calvino. A do Calvino, ele fala mais no sentido de, tipo assim, Davi tá falando que os judeus, na época, eles estavam praticando os sacrifícios, mas no seu coração, eles não estavam realmente se arrependendo. Aí o Calvino começa a dar umas voltas lá, que eu não entendi muito bem, eu vou ter que estudar isso melhor. Mas o autor do comentário, né, o comentarista do comentário do Calvino, ele fala assim, nenhum sacrifício, que é o que eu falei, né, a pergunta que eu fiz. Então ele fala assim, ó, não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocausto, senão eu estaria. O que poderia estar acontecendo aqui? Qual era a pena, como eu já perguntei, para casos de adultério e de assassinato? Era a morte, certo? Então, não tinha nenhum sacrifício particular na lei de Moisés com o fim de expiar a culpa, ou seja, de cobrir a culpa de homicídio e adultério. A pessoa que praticasse tais crimes seria, segundo a divina lei, castigada com a morte. Então, Davi, como conhecedor da lei, sabia que seria inútil oferecer sacrifício e holocaustos com vista à expiação de sua culpa. Então, o que ele fala aqui? O crime que ele cometeu era de caráter tal que a lei cerimonial não havia feito qualquer provisão para seu livramento do castigo. Então, ele recorre unicamente a Deus. E ele reconhece que os únicos sacrifícios eficazes nesse caso seriam os sacrifícios de um coração quebrantado, um coração contrito. O que é isso, Carol, um coração quebrantado? A gente usa tanto essa palavra, né, Senhor, que a gente possa quebranta, Senhor, os nossos corações. O que é isso? É você se apresentar a Deus como Davi está se apresentando, como a mais miserável criatura, que não é digna do perdão dele e que não merece o perdão dele. Né? Será que a gente tem feito isso? Eu acho que não. Acho que a gente, muitas das vezes, acha que merece, sim, ser salvo. A gente acredita, muitas das vezes, que merece o perdão de Deus, como se a gente fosse a última bolacha do pacote. Não é assim, gente. A gente é miserável pecador e nós precisamos nos aproximar de Deus com o coração quebrantado nas nossas orações, para pedir perdão a Ele. E aí ele vai falando, por tua boa vontade faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, te agrada dos sacrifícios sérios, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Então, quais são as aplicações que a gente tem, né, trazendo esse texto para os dias de hoje? Só para finalizar. Eu acho que um dos pontos principais que a gente esquece nesse texto é pedir para que Deus levante homens na nossa igreja, na nossa comunidade local, homens como Natan.
Homens que, quando nós estivermos passando por uma situação de cegueira diante do nosso pecado, a gente possa ser confrontado, a gente possa ter o pecado sendo apontado. Não, Carol, você não está agindo, você está pecando, você está errando nisso, nisso, nisso. E fale com amor à luz da palavra de Deus. E isso tem sido muito difícil. Eu confesso que eu tenho dificuldade às vezes. Eu não sei se vocês têm essa dificuldade. Às vezes um amigo próximo de vocês que é cristão está pecando e ele não está se percebendo e você não consegue simplesmente chegar para ele e falar para ele com amor, gente, com amor, com sabedoria, à luz da palavra de Deus e confrontar ele diante do pecado dele. Então, nós precisamos de homens como Natan. Nós precisamos nos tornar Natãs em certas situações. Não é julgar erroneamente, nós devemos julgar corretamente. O que seria julgar erroneamente nesse caso? É você ver o seu irmão pecando e aí, ao invés de pedir sabedoria a Deus para você chegar e falar para ele em amor, mostrar a luz da palavra que ele está errado. Não, você fica lá falando mal do irmãozinho, né, nas costas dele. Olha, mas você viu o que fulano fez? Né? E aí você começa, não, isso daí é errado. E aí você está pecando também, certo? Então nós precisamos pedir a Deus sabedoria para que Ele possa levantar pessoas assim no nosso meio. Nós precisamos ter consciência dos nossos pecados. A gente precisa nos humilhar perante Deus quando a gente reconhece os nossos pecados, nos achegar na presença dEle com o coração quebrantado, sabendo que nós não merecemos o perdão dEle, mas implorando pela misericórdia dEle, porque só Deus pode nos perdoar. Só Ele pode nos perdoar através de quem, gente? O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, mediante o sacrifício dele, nós temos o perdão. E nós precisamos buscar nos santificar todos os dias. Não é só a gente se arrepender e ficar lá com o coração de qualquer jeito. Não, precisamos pedir para que Deus crie em nossos corações um coração puro, para que Ele renove dentro de nós um espírito reto, certo? Pensamentos retos, um coração reto, palavras retas, atitudes corretas. E assim eu termino aqui a mensagem de hoje. Eu acho que eu falei muito. Eu sinto que eu falei demais. Tá, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, obrigada, Pai, por mais uma tarde podendo meditar na Tua palavra, Senhor. Obrigada por esse salmo, obrigada pelo exemplo de vida de Davi, que, Pai, mesmo tendo errado, mesmo tendo falhado, mostra que nós podemos encontrar perdão em Ti quando nos arrependemos verdadeiramente, Senhor. Que isso possa falar aos nossos corações e tocar nos nossos corações, que possamos nos arrepender e que possamos ter um coração quebrantado e nos santificar cada dia na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.